Bem-vindo, você está no Clube de Aforismos e eu sou o professor Paulo Nicoli Ramires. Estou aqui para apresentar o aforismo número 34, cujo título é Platão, o reflexo de um mestre. Você que nos segue nas redes sociais, no YouTube principalmente, faça sua inscrição no seu canal e também veja aqui embaixo o nosso link para acessar a plataforma dos aforismos. Lá vocês vão encontrar vários temas de vários filósofos. É uma plataforma que está sempre em construção, sempre sendo enriquecida. Então você está convidadíssimo. E hoje eu estou aqui para apresentar apenas o primeiro fragmento desse aforismo número 34, sobre Platão. E esse primeiro fragmento se chama O Legado Eterno, Trajetória e Pensamento de Platão. Mas se você tiver interesse em aprofundar os seus estudos, queria dizer que o aforismo 34 tem outros fragmentos. Por exemplo, o segundo, a gente vai discutir o seguinte tema, né? De discípulo a mestre, Platão além da sombra de Sócrates. Quando a gente começa a estudar o Platão platônico, né? O Platão avançando nos temas de Sócrates e promovendo algum distanciamento em relação ao mestre. Não uma oposição radical, mas um aprofundamento que cria um outro tipo de filosofia. No fragmento 3, o título é Entre Razão e os Sentidos, Platão, Parmênides e Heráclito. A gente vai ver quais são as influências desses dois pré-socráticos, Parmênides e Heráclito, para a formação do pensamento platônico. No fragmento 4, intitulado Além do Visível, Explorando o Mundo das Ideias de Platão, a gente vai ver o que é a verdade para o Platão, né? O que é o conhecimento e como que ele faz, quais são os procedimentos para a gente ascender para um outro mundo, uma espécie de céu platônico, que é o mundo das ideias. No fragmento 5, a gente vai estudar a ilusão dos sentidos, a perspectiva de Platão sobre o mundo físico. Para o Platão, tudo que é concreto, físico, material, tudo aquilo que vem das nossas sensações corporais ou faculdades sensoriais, leva o erro à ignorância. Mas por que isso? Vou explicar para vocês, enfim, no fragmento número 5. E no sexto fragmento, a gente vai discutir a influência da geometria, da astronomia e da matemática no pensamento de Platão. Então, aqui nós vamos apresentar um pouco da trajetória desse pensador tão importante, que eu quero iniciar a discussão a partir de agora. Platão nasceu no ano de 428 a.C. e veio a morrer em 347 a.C. Há quem diga que ele nasceu no 427, né? Existe essa dúvida temporal, mais ou menos em torno de um ano. O fato é que Platão ele é pelo menos 40 anos mais novo em relação a Sócrates, seu principal mestre. E como você já estudou aqui, E como você já estudou aqui, o Platão vai transformar Sócrates no seu principal personagem das suas obras. Então, uma grande influência do mestre Sócrates sobre o discípulo Platão. Mas, afinal de contas, quem foi Platão, né? Qual a origem social dele? O que ele fez quando Sócrates foi morto? Né? Enfim, mas o que o fez também superar o mestre? Em relação à superação e do mestre eu deixo para o próximo fragmento, mas eu queria contar um pouco da vida dele. Né? Acontece que Platão, diferentemente de Sócrates, que a gente consideraria hoje classe média e tal, o Platão era da aristocracia ateniense, portanto das famílias mais ricas e abastadas. Não à toa, a educação que ele recebeu foi direcionada para que ele se transformasse num político, numa liderança política, coisa que ele acabará desistindo de fazer da sua vida. Né? Muito impactado pela morte do seu mestre Sócrates, esse evento fez com que ele desistisse da vida pública, desistisse inclusive da democracia ateniense, e com isso, o efeito da morte de Sócrates, morto em assembleia, morto na ágora, na praça pública, por voto popular de homens, cidadãos livres, fez com que Platão, então, tomasse duas posturas críticas. A primeira, se afastar totalmente das discussões públicas, políticas, e a segunda, o menosprezo gigantesco sobre a democracia. Assim que Sócrates morre, há alguns biógrafos que chegam a indicar que a família de Platão o teria tirado de Atenas com receio de que ele tivesse o mesmo destino do seu mestre Sócrates, ou seja, a morte por envenenamento. Então, Platão inicia uma série de viagens muito interessantes.
E eu queria comentar sobre essas viagens e como elas impactaram sobre a formação do seu pensamento. Vamos então observar direitinho o que aconteceu com Platão. Acredita-se que quando Sócrates foi morto em 399 a.C., Platão inicia uma série de viagens. E a primeira delas, curiosamente, foi para as colônias na região que hoje é a Península Itálica, né? Aliás, da própria Itália, que eram colônias gregas. E ele vai para a cidade de Samos, onde ele vai conhecer os pitagóricos. E com os pitagóricos, ele vai incorporar elementos que não estavam presentes no pensamento socrático. Entre eles, a reencarnação das almas, assim como também a matemática dentro da sua teoria, agora sim um Platão para além de Sócrates, coisa que a gente vai discutir nos outros fragmentos. Acredita-se que Platão tenha ficado mais ou menos 10 anos fora de Atenas, né? Tamanho temor em relação a ter o mesmo fim do seu mestre Sócrates. Depois ele teria ido para a região da Sicília, em Siracusa, onde ele servirá como uma espécie, né, de conselheiro de um tirano chamado Dionísio. Os dois rompem as relações, porque Dionísio, que não é o deus Dionísio, né, mas o rei de Siracusa, né, afinal de contas, ele tinha uma vida dionisíaca, embora não fosse o deus dionisíaco, né, entregue à volúpia, às paixões carnais. Isso fez com que Platão rompesse com ele duas vezes, né, diga-se de passagem, né? A primeira delas por conta de divergências em relação à conduta de vida. Platão chegou a ser acusado, dizem algumas obras, né, como as cartas, né, que a gente não sabe se foi Platão ou não que escreveu, ou mesmo Diógenes Laércio, um doxógrafo romano, historiador, que teria estudado a vida de Platão. O mesmo Dionísio, né, insistiu para que Platão retornasse a Siracusa para instruir o seu filho, né, o Dionísio II, Dionísio Júnior, né, quando criança, para ser o novo imperador daquele reino. Isso é a região da Sicília, a ilha da Sicília. Bom, houve uma série de divergências entre esses dois personagens, mais uma vez, até que o Platão, né, desistiu de Siracusa por perceber que o menino era um mini tirano que se transformaria num tirano adulto. Depois da morte de Dionísio pai, o Dionísio filho, um pouco mais crescido, convoca mais uma vez Platão para a ilha, para a região de Siracusa, com o argumento de que mataria um colega de Platão, né, caso ele não voltasse para a ilha, né? Então, a última estadia de Platão foi também de muita confusão, né? Porque já da segunda para a terceira ele foi escravizado. Sabiam disso? Pelo menos é o que diz Diógenes. E seria vendido para qualquer outro reino como escravo. No entanto, o que acontece, na verdade, é que um conhecido dele da própria cidade de Siracusa, muito rico, acabou comprando o próprio Platão e o libertando e levando muito rapidamente para Atenas. Chegando em Atenas, o Platão funda a academia, mais ou menos no ano de 380 a.C. Mas antes disso, Platão fará uma outra viagem para o Egito. E no Egito, ele conhecerá mais sobre teorias matemáticas, geométricas, assim como também a transmigração das almas, né, caracterizando a reencarnação. Bom, de volta a Atenas, e já com a sua escola fundada, a academia, Platão começa a receber uma série de jovens intelectuais que tinham o maior interesse de aprender filosofia, os ditos de Sócrates e a própria filosofia de Platão, entre eles Aristóteles, né, que chega na academia mais ou menos no ano 370, 360 a.C. Então, o interessante dessa história é que Platão acabou se convertendo num filósofo que se baseou em Sócrates e foi além de Sócrates. Mas isso a gente vai discutir no próximo fragmento. Espero que vocês tenham gostado dessa contextualização. Tem muita coisa ainda para a gente falar sobre o Platão, mais sobre as polêmicas em que ele se meteu, em outras influências também que o direcionaram com e para além de Sócrates. Até a próxima.